Nós vivemos hoje num mundo globalizado. Nós temos que estar sempre sintonizados com essa realidade. E entendemos que uma maneira eficiente dessa sintonia é promover a internacionalização dos nossos municípios. E a criação da Casa do Município Brasileiro na Europa é um esforço concreto nesse sentido, de internacionalizar os municípios mineiros e brasileiros. É um espaço inovador que a MM, junto com o Sinfaz e o IBD, tentam, através de uma iniciativa que visa criar este espaço municipalista dentro de Portugal. O objetivo é criar uma casa do município brasileiro na Europa, utilizando Portugal pela sua identidade cultural, pela facilidade da língua, do idioma, usando Portugal como porta de entrada para a Europa. Essa simbiose, essa parceria entre Brasil e Portugal poderá ser muito fértil para que os municípios brasileiros, em especial os municípios mineiros, possam ter essa porta de entrada para otimizar questões ligadas ao comércio, à indústria, fomentar toda a movimentação econômica, mas também buscar parcerias e desenvolvimentos relacionados à educação, à saúde, à cultura, enfim, a todos os aspectos dos relacionamentos humanos. Nós estamos convictos de que, ao lançar este projeto em Portugal, da construção, da edificação de uma casa do município brasileiro na Europa, na cidade do Porto, nós estamos dando um passo certo. Encontramos uma receptividade muito boa, uma acolhida excelente, inclusive com a participação da Associação Comercial da cidade do Porto, também de representação da autarquia municipal. Enfim, sentimos um clima propício para o desenvolvimento dessa ação. O que cabe agora é partirmos para a prática. A ideia está lançada, os fundamentos da ideia estão bem sólidos, precisamos agora desdobrar-nos para que as coisas aconteçam efetivamente e que os municípios mineiros e brasileiros possam ter acesso a esse forte mercado europeu através de Portugal. E que os municípios portugueses e, eventualmente, europeus possam também, dentro do Brasil, encontrar perspectivas de desenvolvimento econômico e financeiro próprios de cada um. A MM representa os 853 municípios mineiros, que Minas é um estado do tamanho da França e que tem uma grande diversidade de potencialidades, de formação, de indústria, de comércio, de cultura. Enfim, nós temos uma diversidade muito grande e somos uma síntese do Brasil. Nós acreditamos que a MM, através do seu potencial, da sua expertise, da sua estrutura, possa ser um elo de ligação entre os municípios mineiros e a Casa dos Municípios Brasileiros na Europa. Nós temos vontade e queremos fazer isso, aproveitar inclusive o Congresso Mineiro de Municípios, que é uma grande feira de negócios também, de apresentação de possibilidades de prestação de serviços aos municípios, para que uma comissão portuguesa possa estar presente, conhecendo essa realidade, estreitando os laços e facilitando com que o intercâmbio entre as cidades mineiras, a internacionalização dessas cidades, possa atrair investimentos para colaborar com o nosso desenvolvimento. Eu me sinto honrado. Obviamente que o nome da casa ser José Bonifácio de Andrade e Silva é uma homenagem às origens do nosso país, a formação da nossa nacionalidade com a independência nacional, já que ele foi o patriarca da independência que colaborou ao lado de Dom Pedro da formação do Estado brasileiro. Por outro lado, José Bonifácio teve toda a sua formação em Portugal. Por mais de 40 anos, esteve em Portugal, na Europa, onde encontrou toda a sua formação acadêmica, cultural. E uma vez no Brasil, contribuiu para o surgimento do Estado brasileiro. Então é uma homenagem justa a um ilustre brasileiro que participou ativamente das lutas de independência. Por outro lado, também é o reconhecimento desse caldo cultural histórico que Portugal tem na nossa formação. Eu acho que isso é de principal importância, seja para que país for, e principalmente abrindo estas portas entre Brasil e a Europa, uma vez que Portugal, como é uma porta giratória para a Europa, temos a facilidade da língua, tem como importância conseguir chegarmos a matérias-primas que de outra forma não conseguiríamos chegar, com criação de investimento, criação de riqueza, toda esta abertura de comércio internacional
É, para mim, um dos principais objetivos deste projeto que está agora a lançar e da Casa do Município Brasileiro na Europa. Precisamente porque a Europa, como toda a gente sabe, tem as suas fronteiras abertas, tem uma capacidade muito grande de circulação de mercadorias, de grandes investimentos, e abrir isto ainda mais para outros investidores que possam ainda mais aumentar isto, crescer ainda mais com isto, enriquecermos todos com esta interação, para mim é o ponto principal e muito importante para qualquer economia, por isso é um ótimo projeto. Nós temos realidades muito distintas, quer pelo tamanho, quer pela capacidade de desenvolvimento. O que eu acho é que as pessoas precisam de perceber que a falta de apoio, o receio que têm de investir, não pode existir, tem que vir aqui para um pequeno, médio empresário, porque a nossa dimensão não consegue acarretar com um grande investidor em massa, porque nós não temos país para isso. Isto falando especificamente de Portugal, claro que depois a Europa será outra dimensão que permitirá alcançar outros mundos. Como o próprio empresário pequeno português não tem capacidade de produção para um município, um estado inteiro do Brasil, terá que escolher um bom município que lhe dê as garantias certas, com os bons incentivos que tem. A parte tributária do Brasil é complicadíssima, mas o melhor que tem a fazer, e eu aconselho sempre, que será o investimento direto mesmo no Brasil, através de todo o apoio, agora connosco, com esta ponte que se fez, abre-se aqui uma janela enorme e não só se deve arriscar, como deve realmente seguir essa linha, essa orientação, porque é para onde há mercado. E há imensos apoios de investimento aos pequenos e médios empresários, mais até do que aos grandes. Os grandes estão estruturados, os grandes estão encontrados na própria sociedade, seja lá em que economia eles estiverem inseridos. Não é para eles que nós queremos existir. Nós queremos existir precisamente para aqueles que hoje veem isto como uma coisa inalcançável, como um sonho apenas, perceber que é possível, que é real e que faz todo o sentido este crescimento global neste momento que existe, e aproveitar este crescimento fantástico do Brasil e vir para cá porque há mercado para isso, há incentivos e vale a pena. Todas as trocas de conhecimentos, as trocas que começam por conhecimentos e se transformam normalmente em trocas comerciais, são sempre muito salutares. O intercâmbio, seja cultural, seja comercial, é sempre uma mais-valia. Aprendemos sempre, esperamos também poder sempre ensinar alguma coisa, mas todo o intercâmbio é muito importante. O facto de vocês se deslocarem até cá, até fisicamente, é sempre uma ajuda. Mesmo hoje, no mundo da globalização, em que facilmente as pessoas comunicam umas com as outras, acho que os primeiros contactos, pelo menos, o serem fisicamente, as pessoas estarem juntas, presentes, trocarem ideias, impressões, pessoalmente, ajuda sempre a depois a um futuro contacto que pode não ser tão pessoal, que pode ser através de um e-mail, de um Skype, mas ajuda sempre. E o facto de terem vindo até cá, espero que promova esse intercâmbio não só cultural, mas também e sobretudo comercial, que eu julgo que é aquilo que ambas as partes pretendem, que é o desenvolvimento económico dos vossos municípios em conjunto com os nossos municípios. Julgo que é fundamental nós aprendermos as vossas boas práticas, nós aprendermos com elas e, se possível, vocês também aprenderem com algumas nossas. Portugal e o Brasil são dois países mais do que irmãos, são duas culturas que se sobrepõem em muitas áreas. São dois países e sobretudo, dois povos que infelizmente não se conhecem tanto quanto deviam conhecer, porque falam muito pouco uns com os outros, mas acho que as portas estão abertas, as oportunidades existem dos dois lados. E no fundo a nossa missão aqui é pôr as pessoas a conversar umas com as outras, porque de certeza que dessas conversas surgirão muitas oportunidades e muitas outras oportunidades se abrirão. Ou seja, já foram feitos 500 anos de história comum, tem que se trabalhar nos próximos 500 e é assim que se começa, é um dia de cada vez, a pôr portugueses e brasileiros sentados à mesma mesa, frente a frente, a conversar e a criar, porque foi o que nós fizemos desde sempre. Nós criamos um mar e criamos um país, e vocês souberam criar uma nação e souberam criar um povo,
e é por aqui que temos que continuar juntos. É isso que nós, portugueses e brasileiros, sabemos fazer bem, portanto vamos continuar. A Casa do Município Brasileiro na Europa vai ter uma componente cultural, mas uma fortíssima componente económica, na captação de investimento estrangeiro, nomeadamente português, para os municípios brasileiros. Nós, enquanto advogados, na TLCB Advogados, temos já uma parceria estabelecida no Brasil com a Amaral e Barbosa Advogados e, portanto, fazemos muitas vezes a ponte e a assessoria jurídica do investidor brasileiro em Portugal, do investidor português no Brasil, no início, no desenvolvimento dos seus negócios, de implantação das empresas e, portanto, é, como disse, mais uma porta que se abre, na qual participamos ativamente, daí estarmos nesta organização também, e vamos tentar acompanhar e aconselhar, juntamente com os municípios mineiros, numa primeira linha, e com todos os municípios brasileiros, o recebimento deste investimento, que é muito importante para Portugal, e também a troca, como disse no início, ou seja, trazer o investidor brasileiro, as empresas brasileiras que estão também em processos de internacionalização para Portugal, que é, para além de um espaço com potencialidades, é uma porta de entrada privilegiada na Europa. Daí a importância e daí nos termos envolvido diretamente nesta empreitada, nesta aventura.